Bom, galera, falta 2 meses, né, pro final da temporada e algumas coisas vão surgindo aqui. Tem algumas novidades que eu preciso compartilhar com vocês, obviamente. Mas você que já é inscrito aqui no canal, só vou pedir para você cumprir essa missão e deixar o seu like, tá? Você que já nos acompanha aqui, deixa o seu like. Isso ajuda a fortalecer o vídeo e compartilha, né, no caso com mais corintianos, o seu like. Então, deixa o seu like aí. E você que é novo, sejam bem-vindos. Eu peço também para você deixar o like. Não paga nada, é só deixar o like, tá? Para ajudar o nosso trabalho. Vamos falar de Corinthians rapidão, não vou demorar nesse vídeo, aqui é direto e rápido aqui no vídeo, tá? Comentando algumas coisas com vocês. Mas vamos lá, né? O Corinthians parece que está completamente perdido e eu, cara, não vejo nenhuma novidade disso, tá? Eu já vinha até prevendo isso com vocês aqui, que o ano de 2026 poderia ser bem tenebroso pro Corinthians. E as notícias vão saindo e isso só vai se confirmando. E eu pergunto pra você, torcedor do Corinthians, qual que é o seu sentimento em ver uma notícia como essa daqui, ó, do GE? Corinthians inicia planos para 2026 com indefinições e preocupações. Ainda não temos um norte. Proibido de contratar em meio à crise financeira, clube tem outros transfer ban a caminho e incerteza sobre jogadores em fim de contratos e atletas emprestados. Executivo pode sair, que eu venho falando aqui a questão do Fabinho Soldado, né? Que ele pode deixar o Corinthians aí já em dezembro. Isso por questões políticas somente, tá? Não é nem questões técnicas não, mas é políticas mesmo. Pressão do conselho, enfim, Fabinho Soldado pode ir embora. Além disso, começou agora a pressão de jogador, né? Por exemplo, o Maicon tá um pouco, né, meio irritado ainda, porque a diretoria do Corinthians não negociou a permanência dele, nem nada do tipo, não iniciou conversas, as tratativas, e o Maicon ainda é uma indefinição. Claro, deve ter o apoio do Dorival Júnior, pode ser que renove, tá? O Maicon com o Corinthians. Mas a gente vai ter uma demandada em 2026 de jogadores, né? Saindo do Corinthians, tá? E o planejamento pro ano que vem é completamente zero. Não tem nada planejado. O Osmar Stabile, o nosso planta, o nosso tio Paulo, ele tá completamente perdido e ele nem sabe o que fazer pro ano que vem. Cheio de transfer ban, enfim. Tá todo mundo perdido dentro do Corinthians. Se a gente compara com outros clubes aí, estamos perdidos, né? Até, cara, olha só, hein? Até o Mirassol tá mais organizado que o Corinthians. É impressionante. É impressionante, tá? Bom, mas aqui saiu outra notícia, né? Isso daqui é uma atitude desesperada, tá? Isso aqui, na minha opinião, é uma atitude completamente desesperada, tá? Que o Corinthians recontrata o diretor da empresa GCU para planejar as finanças, né? No caso, a Álvares Marçal. O Corinthians contratou André Lavieri para atuar junto ao departamento financeiro do clube. Para vocês verem como o Corinthians está completamente perdido e também numa atitude, na minha opinião, desesperada aqui para tentar dar uma abafada também na Safiel, porque aqui eles passam uma imagem de que o clube está se reorganizando, né? As finanças vão ser equalizadas. O Corinthians vai sofrer menos prejuízo, o Corinthians vai conseguir se organizar nas finanças do clube, né? O profissional integra o quadro diretivo da Álvares Marçal, empresa que prestou consultoria ao Timão por pouco menos de um ano e tem como um dos sócios Fred Luz, CEO corintiano. Agora o Timão firmou um contrato com a Álvares Marçal em que foi especificado que Lavieri será o representante da organização nos serviços prestados ao Timão. Corinthians numa atitude desesperada em conter a Safiel? Será? Em abafar um pouquinho? Até porque, de verdade, tá acontecendo algumas coisas curiosas durante esses dias, né? Tá tendo lives, entrevistas com a Safiel e, cara, simplesmente as lives estão caindo assim, ó, de uma forma... Será que tem alguém denunciando? Né? Será que tem alguém fazendo algum tipo de pressão, alguma coisa pra derrubar, sei lá, a live da Safiel? Nosso tio Paulo quer demonstrar algum tipo de trabalho, né? Só maquiar ali. Porque é assim, né? O Augusto Melo, quando contratou o Fred Luz como CEO, foi só lorota, né? Temos um CEO agora no Corinthians. No final a gente viu que o cara virou um consultor, enfim, tava lá como uma planta real. O Fred Luz tava uma planta no Corinthians, tá? Não deixaram o cara trabalhar, né? Não deixaram o cara trabalhar. Inclusive o Fred Luz ainda recomendou, né? Recuperação judicial pro Corinthians, ao final, né? Que obviamente não foi atendido. Que o modelo de recuperação do Corinthians, vocês sabem como é. Tá aí o modelo de recuperação. Chegando a 3 bi de dívidas. Impressionante. Esse é o modelo do Corinthians. Tá? Mas enfim, André Lavieri aí é basicamente contratado para tentar organizar as finanças do Corinthians. Né? Como eu não sei, né? Já que a dívida cresce 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Tá? Tem um site lá do modelo, né? De ilustrativo, né? Do último balanço do Corinthians. Da dívida crescendo. Enfim, cara, eu vou deixar esse site aí pra vocês, tá? Que é pros torcedores consultarem mesmo, tá? Como a dívida do Corinthians, ela segue crescendo dia a dia. Vou deixar aí pra vocês, tá? Aí vai estar na descrição desse vídeo. Aqui, se vocês quiserem acessar, dar uma curiada lá, tá? Bom, o Neto, sobre o Ranieri, é o seguinte, o Neto deu uma informação, né? Nos donos da bola, de que o grupo City, né? Que comprou o Bahia, né, no caso. A SAF lá do Bahia.
O Grupo City quer contratar o Ranieri, quer comprar o Ranieri, tá? Só que aí eu preciso lembrar vocês aqui. O Ranieri pode sair? Pode. Se pintar uma proposta interessante, sei lá, o Corinthians pode vender. Até porque o ano que vem vocês sabem que vão ter uma limpa lá no Corinthians, né? Basicamente, uma limpa. Tá de bons jogadores até. O Memphis não garantiu nem a sua permanência. A polêmica ainda com o Memphis até continua, vou falar isso aqui com vocês. Mas tem jogadores que vão embora, tá? Ano que vem vai ser tenebroso, galera. Esse ano eu tô feliz assim. Esse ano na questão nessa reta final da temporada, que a gente pode conquistar uma Copa do Brasil, a gente pode terminar bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Só que o ano que vem, eu não vejo horizonte, eu não vejo norte, sabe? Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Então mesmo que se o Corinthians, sei lá, se classifique pra uma Libertadores, com uma debandada de jogadores indo embora, sabe? Com essa debandada de jogadores, cara, como é que eu vou me sentir feliz? Por que quem o Corinthians vai contratar? Eu acho que o Corinthians deveria trabalhar pra tentar manter o máximo de jogadores, cara, o possível, porque mesmo que a gente tenha um elenco limitado, mas, cara, pelo menos a gente consegue competir em alguma coisa. A real é essa, né? Enfim, eu nem sei o que dizer, cara. Ano que vem, assim, vai ser terrível, vai ser tenebroso. E o Ranieri pode sair se receber uma proposta boa, até porque o Ranieri tem contrato até dezembro de 2028. Então pra sair não é assim, vou sair. Não, aí vai ter que pintar uma proposta boa, tá? E eu não acho interessante a saída do Ranieri, não. Eu acho que o Corinthians precisa fazer manutenção aí do elenco, no caso, né? Só que vai ser impossível o Corinthians não vender. Até porque a dívida tá muito alta, tá, galera? Então, infelizmente, a gente vai ver bons jogadores, Guinegão, Breno Bidon, Yuri Alberto, Corinthians tem 50%, enfim, o Memphis, né? Até porque a diretoria do Corinthians insiste em fazer polêmica com o Memphis, né? Porque depois de 48 horas depois que o Memphis criticou a diretoria do Corinthians, 48 horas que o Memphis pediu uma organização, né, para o Corinthians conquistar coisas grandes, após a crítica do Memphis à diretoria, as notícias que saem são essas, né? Lá de dentro do Corinthians, ó. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu para o atacante Memphis Depay deixar a suíte do hotel que reside na região central de São Paulo. Por quê? O pedido foi comunicado por Stabile em uma reunião com conselheiros. Beleza, foi o Stabile que pediu, né? Segundo a notícia do UOL aqui, que eu não sei de onde que eles tiram tantas essas notícias aqui também, né? Segundo, foi o pedido do presidente. Aí depois, na mesma reportagem, prestem bastante atenção, do UOL aqui, ó, tá dizendo o seguinte, a reportagem, o Corinthians afirmou que foi o próprio jogador quem se prontificou a mudar. Até o momento o atacante segue morando no hotel. Então precisa decidir quem foi que pediu. Foi o Osmar Stabile ou o próprio Memphis se prontificou a mudar de residência? Então, tipo assim, aqui vocês já matam a charada que realmente só estão criando polêmica. Talvez o Memphis viu realmente que não é interessante ficar onde ele tá, vai se mudar, e montaram aqui uma matéria, né, em cima. A diretoria do Corinthians também pega, porque assim, isso aqui sai lá tudo do Corita, sai tudo dos conselheiros, essas coisas. Criticou a diretoria do Corinthians, vão bater no Memphis. A intenção já é essa, tá? Então, infelizmente, galera, de verdade, os nossos piores inimigos são os que estão dentro do Corinthians. A realidade é essa. Os nossos piores inimigos, os nossos piores adversários são os que estão dentro do Corinthians. Os nossos piores adversários não é branco e verde, não. Tá? Não é verde, não. Nossos piores adversários estão em preto e branco dentro do Corinthians. A realidade é essa. E 2026 pode ser tenebroso pro Timão. Tá? Bom, vamos mudar de assunto aqui, né? É notícia ruim, né? Mas eu não posso deixar de falar a verdade da realidade do clube, tá? Quando tem notícia boa, eu, obviamente, vou compartilhar com vocês, vou ficar muito feliz. E eu tô muito otimista quanto a essa reta final de temporada, mas eu vejo 2026 assim, cara, tenebroso pro Corinthians, tá? Nem 2024 tá tão tenebroso assim quanto eu tô vendo 2026. 2023, né, que foi ruim também, mas 2026 eu tô assim, cara, preocupadíssimo, de verdade. Tá? Ó, provável time do Corinthians, né, contra o Red Bull Bragantino essa noite aí, é o Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Choca. Felipe Longo porque o Hugo Souza tá muito próximo, né, uma partida da outra. O Hugo Souza vai estar disponível aí, no caso, no domingão, né, no domingo. Aqui, ó, o goleiro Hugo Souza sofreu um trauma na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio, no último jogo, e não será relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino nessa quarta, por conta da proximidade entre os dois duelos, tá? O camisa 1 visará uma recuperação para o confronto contra o Ceará, então o Hugo Souza tá fora, tá? Então por isso que a gente tem o Felipe Longo aí, tá? Então, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique, o Choca ganhou, né, a titularidade do André Ramalho. Gustavo Henrique tá voando, Matheus Bidu voando, Ranieri voando, Maicon surpreendendo, André Carrillo, que voltou e voltou bem, Rodrigo Garro no último jogo que, cara, deu show, Memphis Depay que jogou muito bem no último jogo e o Yuri Alberto que tá mal. E a gente tem no banco, né, o Guinegão que tá pedindo espaço. Mas o Yuri Alberto é titular, então o trio vai estar em campo contra o Red Bull Bragantino, que dá pra ganhar, hein? Fazer mais 3 pontos aí, e é isso.
Galera, a gente vai voltar na próxima com mais notícias, informações do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Tem o meu segundo canal aqui também, na descrição do vídeo, que eu vou deixar aí pra vocês. Se vocês quiserem me seguir por lá eu trato de temas diferentes do daqui, né? Outras informações, enfim, se você quiser tá aí. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!